Kayalemo, Emike, Yeko Kayalemo, Yepeta Salamu, Manayarela, Manayarela. Olá, caros moradores na face da terra, sejam bem-vindos ao canal do Profeta Micael, que a paz e a salvação reine sobre todos os moradores na face da terra, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, seu exército celestial. E para vocês, mais uma vez, no dia de hoje, o Profeta Micael. E no dia de hoje tem uma seguinte mensagem a todos os moradores na face da terra, que é o seguinte: eis aqui as etapas da vida humana estabelecidas por Deus antes mesmo da criação do céu e a terra. Assim diz nosso Senhor dos Exércitos, nosso Deus: estabeleci 3 períodos ou etapas da vida humana ou dos homens que teriam na face da terra. Primeiro seria a vida que teriam. Primeira etapa é a etapa que os homens poderiam viver com um corpo imortal, mas com uma condição, que a condição era, caso não pecassem, enquanto não pecassem, teriam os corpos imortais, e se pecassem, morreriam naquele mesmo momento. Essa é a primeira etapa, e essa etapa nós fomos, todo mundo, essa é a primeira etapa, que é a etapa dos homens viveram com o corpo imortal, mas com uma condição, caso pecassem, morreriam. É a etapa que Adão e Eva viveram no jardim do Éden, onde, quando Adão e Eva viveram no jardim do Éden, nós sabemos que estavam revestidos da glória celestial. Nem mesmo eles se viam a sua nudez. Mas quando comeram da fruta da árvore do conhecimento, nós sabemos que quando Deus chamou Adão, Adão se escondeu de Deus porque se via que se encontrava nu. Então, é o momento que eles entraram em pecado, só não morreram como estava escrito na lei, que como Deus havia proibido Adão e Eva, que dia que comereis da árvore, da fruta da árvore do conhecimento, morrereis. Mas não morreram na carne, mas no espírito se encontravam mortos, porque estavam fora da presença da glória de Deus. A glória celestial retirou-se deles, tornaram-se um homem simples e é favorável à morte. Por isso que eles viam-se da sua nudez. Esse é o primeiro, ou a primeira etapa estabelecida por Deus antes da criação do céu e a terra para a vida humana na face da terra. E a segunda etapa, que é a etapa dos homens viverem. A primeira etapa é a etapa dos homens viverem com corpo imortal, mas com uma condição de não manter de viver com corpo imortal desde que não pecassem. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a vida humana, ou a existência da vida humana, mas vivendo no pecado, quer dizer, com um corpo imortal, com um corpo mortal, aliás. A primeira etapa é uma etapa do homem viver com um corpo imortal, mas com uma condição de não pecar. Segunda etapa é a etapa da vida humana, com o homem tendo corpo mortal, quer dizer, com um tempo limitado da vida do homem na face da terra. E é o tempo que nós estamos a viver, desde do pecado, da fundação do mundo, que é com o pecado de Adão e Eva, e até a atualidade, que vai até ao fim do mundo, quando Deus destruir a existência do pecado e de todo o mal na face da terra, onde, como está escrito em Apocalipse 21, onde Deus enxugará as lágrimas de todos aqueles que vencerem o mundo e eliminará o mal e todo o mal na face da terra, e irá restaurar o céu e a terra
tornando novo céu e nova terra, onde os vencedores viverão para todo sempre e os perdidos serão destruídos para todo sempre. Então, essa etapa que vivemos até chegar o dia da destruição do pecado e de todos aqueles que morrerem no pecado, e do diabo e seus aliados demônios, seu mundo satânico e seus seguidores. Então, todo esse período até o fim do mundo é denominado a segunda etapa, que é a etapa da vida humana no tempo do pecado. A terceira etapa é a etapa da vida humana sem pecado, que é o tempo da eternidade, onde só existirá na face da terra todos aqueles que venceram o mundo, ou o chamado os escolhidos de Deus, onde nesse tempo sem o pecado é um tempo da eternidade, onde a vida humana não terá limite e não terá condição mais de existência do pecado. Então, nesse terceiro e último período da existência da vida humana na face da terra, é o período da eternidade e sem pecado, sem mal, e da vida ou da abundância da vida. É o período sem pecado, na total abundância da glória de Deus, onde todos os homens viverão sem limite de vida, ou todos os homens vencedores escolhidos de Deus serão imortais, sem uma condição para manter essa imortalidade. Quer dizer, é um tempo sem mais pecado e sem mal na face da terra. Então, é tempo da eternidade. A terceira etapa é uma etapa que os homens viverão internamente, quer dizer, sem limite, não terá mais tempo de vida, e com um corpo imortal e sem mais nenhuma condição para manter a imortalidade. Essas são as três etapas da vida humana que Deus estabeleceu antes mesmo de criar o céu e a terra. Essa é a mensagem que tínhamos no dia de hoje para todos os moradores da face da terra. Esperamos que todos compreendemos, em nome de nosso Deus e seus anjos, e que a graça de Deus recaia para todos nós, para que todos nós, moradores na face da terra, conseguimos estar na terceira etapa, que é a etapa que todos nós desejamos estar lá, de viver para todos sempre, e na total abundância da glória de Deus e na sua presença para todos sempre. Essa é a mensagem que tínhamos no dia de hoje. Esperemos que todos entendemos. Vamos repetir as três etapas estabelecidas por Deus antes mesmo da fundação do céu e a terra, da vida humana. Primeira etapa da vida humana estabelecida por Deus é a etapa dos homens viverem com um corpo imortal, mas com uma condição para manter a imortalidade do homem, que é não desobedecer a Deus ou não pecar sobre a lei que Deus poderia estabelecer para esses mesmos homens. Segunda etapa é a etapa que nós vivemos, que é a etapa da existência da vida humana na face da terra, mas no tempo com pecado ou no momento do pecado, com a existência do pecado. Ou a segunda etapa é a etapa da existência da vida do homem com um período de vida limitado. Quer dizer, todos que nasceram na terra e nascerão, terão antes do fim do mundo, terão sempre um tempo limite de vida na face da terra. Pode viver uns 50, 100, mas todos nós sabemos que todos que nascerem irão um dia morrer. Então essa é a segunda etapa. E a terceira e última etapa é a etapa de todos aqueles que venceram o mundo, o chamado na Bíblia, o escolhido de Deus. Aqueles que ganhariam
a salvação, ou ganharam e ganharão a salvação e viverão para todo sempre, que é a etapa dos homens viverem sem pecado, com corpo imortal e sem uma existência de uma condição para manter a imortalidade e viver numa total mudança da graça divina. Essas as três etapas que esperemos que todos nós compreendemos e que a graça divina recai para todos nós, para que também todos nós estejamos nessa terceira etapa para vivermos para todo sempre na total graça e abundância da glória de Deus. Que assim seja de agora para todo sempre. Amém. Satanás eu atentava, e